Paulo, de perseguidor a apóstolo. Era uma vez um homem chamado Saulo, natural de Tarso, uma cidade próspera e influente na antiga Cilícia. Saulo não era um homem comum. Judeu fervoroso e cidadão romano, ele foi educado aos pés de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da lei judaica. Ele era rigoroso no cumprimento das tradições de seus antepassados e profundamente zeloso na defesa da fé judaica. Porém, essa paixão o levou por um caminho perigoso. Ele se tornou um feroz perseguidor dos primeiros cristãos, conhecidos como seguidores do caminho. A perseguição dos cristãos. Saulo acreditava que os seguidores de Jesus estavam distorcendo a verdade. Eles diziam que Jesus, um homem que foi crucificado, era o Messias prometido. Isso era uma blasfêmia inaceitável para ele. Movido por seu zelo, Saulo fez de sua missão destruir essa nova seita. Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres, e os entregava às autoridades para serem presos, e em alguns casos, até mortos. O nome de Saulo se tornou sinônimo de terror para os cristãos. Ele estava presente e consentiu com a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, que foi apedrejado por seu testemunho sobre Jesus. Mas a história de Saulo estava prestes a mudar de uma forma que ninguém poderia prever. O caminho para Damasco. Um dia, enquanto Saulo viajava para Damasco, com cartas dos líderes religiosos autorizando-o a prender os cristãos, algo extraordinário aconteceu. De repente, uma luz brilhante, mais forte que o sol do meio-dia, o envolveu. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Confuso e aterrorizado, Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Os homens que estavam com Saulo ouviram a voz, mas não viram ninguém. Quando Saulo se levantou, percebeu que estava cego. Seus companheiros o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias, ele permaneceu sem ver, sem comer e sem beber, em profunda reflexão sobre o que havia acontecido. A transformação. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor apareceu a ele em uma visão e disse para ir à casa onde Saulo estava e orar por ele para que recuperasse a visão. Ananias estava hesitante, pois sabia da reputação de Saulo, mas o Senhor o tranquilizou, dizendo: Ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e filhos de Israel. Ananias foi até Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que recuperes a visão e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele pôde ver novamente. Ele foi batizado, e a partir daquele momento, Saulo se tornou um novo homem. Ele mudou seu nome para Paulo e começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus. O apostolado de Paulo. A transformação de Paulo foi tão radical que muitos ficaram desconfiados. Como poderia aquele que antes perseguia os cristãos agora ser um deles? Mas Paulo não se intimidou. Ele viajou por várias cidades, pregando o evangelho, fundando igrejas e encorajando os crentes. Ele enfrentou perseguições, prisões, naufrágios e até mesmo a morte, mas nunca desistiu de sua missão. Paulo escreveu várias cartas às igrejas, muitas das quais fazem parte do Novo Testamento, e sua teologia e ensinamentos continuam a influenciar a fé cristã até hoje. Ele ensinou sobre o amor incondicional de Deus, a graça e a fé, e sobre como todos podem ser salvos por meio de Jesus Cristo. A jornada final. Nos últimos anos de sua vida, Paulo foi preso em Roma, aguardando o julgamento. Mesmo na prisão, ele continuou a escrever e a encorajar os crentes. Ele sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim, mas não tinha medo. Ele havia cumprido sua missão. Em suas últimas palavras, ele declarou: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora, me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Assim, a história de Paulo nos lembra que ninguém está além do alcance da graça de Deus. De perseguidor a apóstolo, Paulo se tornou um dos maiores testemunhos do poder transformador do amor de Cristo. Sua vida é uma prova de que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de seu passado, para realizar coisas incríveis para seu reino.